Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre calor. E calor é um risco ambiental muito importante. Por quê? Porque ele tem uma consequência rápida. Imagina quando a gente fala sobre ruído, por exemplo. Ruído demora anos para ter perda auditiva. Vibração vai ter consequência a longo prazo, produtos químicos, exceto, é lógico, se for uma concentração e intensidade muito, mas muito acima da limite de tolerância. Porém, no caso de calor, um pouco acima já pode ter consequências graves. Imagina um exemplo que aconteceu comigo. Pouca gente sabe, mas eu sou de Belém do Pará. E lá em Belém tem o famoso Círio de Nazaré. E quando eu era adolescente, eu sempre ia com meus pais acompanhar o Círio. Aí teve uma vez, eu não sei se foi birra de adolescente, sei lá, eu não tomei o café da manhã. Eu resolvi que eu não ia tomar o café da manhã. Então eu acordei 5 e pouco da manhã, ia começar a andar às 7 horas da manhã até mais ou menos 1 e pouco da tarde e eu não tinha comido nada. O que aconteceu? Lá para as 9, 10 horas, não lembro exatamente, eu desmaiei no meio da profissão. O que aconteceu ali? Apesar de uma exposição que não tenha sido tão longa, algumas poucas horas, eu tive uma desidratação forte e acabei desmaiando. Agora imagina se fosse no meio da produção, em cima de uma máquina. Percebe que a consequência é elevada. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o risco de calor. E quais são as formas que esse calor vai ser transferido para o trabalhador? É mais ou menos a mesma coisa que a gente já falou sobre incêndio. Quando a gente fala de incêndio, a gente fala de transferência de calor. Então é a mesma coisa, vai ser por condução, ou seja, eu tenho que ter um contato direto. E aí vai ter uma transferência de calor do mais quente para o mais frio. Pode ser por radiação, e aí nesse caso vão ser ondas eletromagnéticas que vão fazer a transferência. A gente é fácil de entender em relação ao Sol. Então o Sol está longe pra caramba, tem um vácuo, ou seja, não tem nada entre o céu entre a Terra e o Sol, e ainda assim nós recebemos calor por ondas eletromagnéticas. E também tem por convecção. E essa eu queria explicar por meio de um exemplo, que é bem interessante a questão da convecção. Então imagina aqui, ó, tem o corpo humano e está quente e eu comecei a suar. Tá? Tô suando. E o que é o suor? Ele está tentando, o que ele está fazendo na verdade? Ele está tentando resfriar a superfície da pele. Na hora que ele resfria a superfície da pele, ele começa a evaporar, porque está quente, né? Ele começa a evaporar. E aí, digamos que passa lá uma ventilação e acaba retirando esse calor. Então, o ar quente sobe, né? Você sabe, e aí acaba retirando esse calor nessa saída aqui. Porém, imagina que você mora em Manaus, que nem eu moro. Aqui em Manaus, você sua, começa a suar muito. Só que o que acontece? O ar quente, o ar externo, é mais quente do que você está aqui. Então, ao invés de transferir esse calor para cá, você acaba recebendo. Ainda tem outro problema. Essa umidade que eu falei que ia passar para o ambiente, Manaus também é extremamente úmido. Por exemplo, se eu estou em Brasília, que é seco, eu consigo fazer essa transferência da umidade aqui do Sol para o ambiente. Mas em Manaus, como é muito úmido, é difícil fazer essa transferência. E eu começo a ficar melecado. A gente fala aqui que a gente fica tudo melecado. Por quê? Porque é difícil fazer a transferência por convecção nesse caso. O ambiente é úmido e também é muito quente. E aí fica complicado. Então em Manaus, para fazer a melhoria, os controles, geralmente é ar-condicionado. Tudo quanto aqui tem ar-condicionado. Mas lógico, há várias outras formas de fazer isso. Então você percebe que só a ventilação não é o suficiente. Então às vezes o pessoal pega, coloca lá um ventiladorzão. Se aqui está quente nesse ambiente e eu estou jogando ar quente com esse ventilador, não vai resolver absolutamente nada. Não é o suficiente. E o que vai influenciar? Eu já falei da umidade que influencia, da ventilação que vai influenciar. Uma outra coisa que vai influenciar, o metabolismo, ou seja, se eu estou realizando uma atividade leve ou realizando uma atividade pesada, vai fazer diferença. Outra coisa, o vestuário, se eu estou de camiseta e short, eu estou, sei lá, de calça comprida e um monte de camisa e tudo mais, isso faz diferença também. Umidade, calor, ventilação, deixa eu pegar aqui a minha cola, que eu esqueci algum, acho eu. Então tem a questão da temperatura ambiente. Em relação ao vestuário, eu esqueci de falar um detalhe. Na nova NHO, da Fundacentro, né, ela cita isso. Mas se você pegar só a NR15, ela ainda não considera a questão da influência do vestuário. E eu acho que eu falei todos aqui. E como você já sabe, todo vídeo eu indico um livro. E hoje o livro que eu vou indicar é esse aqui, ó.
Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional, da editora LTR, do Tufi Messias Saliba. Eu tenho aqui a 7ª edição, eu não sei se é a última. Toda vez vocês confiram aí quando forem comprar qual é a última edição. E aqui, efeitos do calor no organismo. Quando o indivíduo está exposto ao calor intenso, há possibilidade de elevação da temperatura interna do corpo, pois a quantidade de calor recebida por metabolismo, condução, convecção e radiação pode ser maior que a quantidade que o corpo é capaz de dissipar. Porque se a gente está recebendo mais do que dá para sair, já era, né? Então, a ACGH determina, a ACGH você sabe, né? É a Associação Americana de Higienistas Industriais. Determina que o objetivo do limite de tolerância para exposição ao calor é manter a temperatura do núcleo do corpo dentro de mais 1 grau da temperatura normal, 37 graus, ok? Então ela vai elevar em apenas 1 grau. Esta norma menciona também que os riscos potenciais à saúde para trabalhos em ambientes quentes são extremamente dependentes dos fatores fisiológicos que levam a uma variação da suscetibilidade em função do nível de aclimatização. Isso aqui também é bem importante, eu acabei não falando como uma influência. Uma coisa é pegar o Mário, que mora aqui em Manaus há 20 anos e está acostumado com o calor daqui. Outra coisa é pegar alguém que mora, sei lá, em São Paulo, e está no período frio lá e trago ele para cá no período quente. Eu não vou ter uma consequência tão grande, mas ele, como não está aclimatado, vai ter uma consequência muito mais grave. A mesma coisa me colocar no frio, vai ter a mesma consequência. Vai ser bem complicado para... Na verdade, eu odeio o frio. Então é a mesma coisa. Se eu tenho uma aclimatação, uma pessoa que já trabalha aqui no ambiente quente, é melhor. Então, por exemplo, você vai fazer um serviço que é muito quente. Isso não pode começar na porrada. Tem que ter um período de adaptação. Então, depois de 1 semana, mais ou menos, você vai aumentando e aí você consegue aclimatar esse trabalhador. Lógico, dentro de limites possíveis. Eu já falei no programa anterior que eu estou lançando o livro. Esse livro deve ser em julho ou agosto, eu estou lançando. E hoje eu vou dizer para você o nome do livro. Mundo Paralelo, Histórias Ordinárias e Extraordinárias da Segurança do Trabalho. Do que se trata? Não é um livro técnico. É um livro onde você vai encontrar a literatura junto com a segurança do trabalho. Nos próximos vídeos eu comento mais sobre o meu novo livro. Um abraço e até o próximo programa. Não esquece de curtir e compartilhar. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço!